Segunda-feira, dia 24 de fevereiro, seja muito bem-vindo ao nosso encontro de todos os dias para meditarmos a palavra do Santo Evangelho. Agradeço a sua companhia também hoje, peço como sempre a sua ajuda para que o YouTube possa entregar esse vídeo para mais pessoas, deixando seu joinha, inscrevendo-se aqui no canal, compartilhando e assim vamos espalhar a boa notícia do Evangelho. O Evangelho dessa segunda-feira, Marcos capítulo 9, versículos do 14 ao 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "O que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei que suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes. Tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda minha falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de modo nenhum, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, nós nos deparamos com esse episódio tão dramático que o evangelista Marcos nos relata. Esse pai angustiado que vai pedir pelo seu filho. E o evangelho diz, que esse menino era atacado por esse espírito que o jogava no chão, espumava a boca, rangia os dentes, ficava completamente rijo. E quando Jesus pergunta desde quando ele está assim, desde criança. Ou seja, toda uma vida de luta contra o mal. E esse episódio quer representar, lógico, é um milagre que Jesus realizou, mas nesse milagre nós vemos toda a humanidade representada, Essa luta contra o mal. E é uma batalha que nós travamos, porque o mal quer nos destruir, o mal quer nos afastar da presença de Deus e quer ter a sua influência sobre nós. E aquilo que o menino enfrenta, é uma luta. E assim também nós enfrentamos uma luta contra as forças do mal. E aquele homem pede: "Se podes,
fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. E nesse pedido do Pai, nós reconhecemos a nossa fé, que muitas vezes é vacilante. A gente confia desconfiando. A gente pede, às vezes, duvidando do poder de Jesus. Se podes. Como anda a nossa certeza quando nós apresentamos as nossas súplicas a Deus? Como anda a nossa fé? E a resposta de Jesus é justamente essa: tudo é possível a quem tem fé. E nós acreditamos num Deus do impossível. Então, se apresentamos a Ele as nossas súplicas, as nossas necessidades com fé, sem vacilar, sem duvidar, tudo é possível. Mesmo o improvável, mesmo o impossível se torna possível quando nós temos fé, quando nós confiamos de verdade no poder de Deus. E foi a falta de fé que fez com que os discípulos não conseguissem expulsar os demônios. Jesus disse para os discípulos que eles fariam coisas maiores do que ele, mas quando falta a fé, falta o poder. E também na nossa vida, né? Muitas batalhas espirituais são perdidas na nossa vida porque nos falta esta fé. E Jesus termina dizendo que alguns tipos de demônio só podem ser expulsos pela oração. Como é importante essa arma na nossa vida espiritual. Nessa batalha contra o mal, como é importante nós nos armarmos da oração constante, a nossa rotina, a nossa frequência de oração, uma oração profunda, uma oração confiante. Vamos pedir a Deus que nós sejamos fortalecidos em nossa fé e diante das batalhas nós possamos usar essa arma tão poderosa que é a oração. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e agradecemos por essa palavra. E na libertação deste filho, nós vemos a nossa luta contra o mal. E quanto a fé é necessária nessa batalha. Nós te pedimos como aquele pai, nós temos fé, mas aumenta a nossa pouca fé. Aumenta a nossa falta de fé, Senhor. E que possamos, na oração, encontrar as armas que nós necessitamos para vencer o combate contra as forças das trevas. E que desça sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a sua luta também contra o mal, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tenha um dia muito abençoado e fique sempre com Deus.